E aí, jovens, tudo certo? Esse final de semana que passou, a Fundação La Salle organizou então um concurso público da Câmara Municipal de Taquara. A prova base, né, os conhecimentos gerais da prova não teve informática, mas o cargo de oficial legislativo caiu dentro dos conhecimentos específicos, conteúdo de informática, tá? E aí me enviaram questões, caíram apenas 2 questõezinhas de informática dentro dos conhecimentos específicos desse cargo de oficial legislativo. Já saiu o gabarito preliminar, né? As questões 39 e 40 de conteúdo de informática. Está ok, essas 2 questões não cabem recurso para anulação ou para troca de gabarito. Está ok? Nesse vídeo, então, a gente vai fazer a resolução, vou fazer uns comentários, né? Se tu acertou a questão, se tu errou, por que tu errou, qual foi teu erro, né? A questão 39 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta a função do atalho Ctrl+E. A função do atalho Ctrl+E, aqui. No Word, versão desktop mais recente para Windows, configuração padrão em linguagem portuguesa. Né? Primeiramente, a questão não trouxe a versão, né? Se não me engano, no edital dizia 2013 e superiores, mas o Ctrl+E é um atalho válido para qualquer versão, para todas as versões. Esse atalho ele não tem diferença de uma versão para outra, ele vai fazer a mesma coisa independente da versão. E o gabarito preliminar e correto, letra A, centralizar o texto. O que faz as demais alternativas? A letra B, alinhar o texto à esquerda, é atalho Ctrl+Q. Alinhar o texto à direita, Ctrl+G é o atalho. Desfazer a ação anterior, Ctrl+Z. Para desfazer é Ctrl+Z. É um atalho comum em vários softwares, o Ctrl+Z. Ajustar a ampliação do zoom, Alt+K mais BO. Exatamente isso. Tu vai teclar Alt+K e depois as letras B e O, né? Como assim, professor? Bom, estamos aqui com o Word aberto, vamos dar uma olhadinha. A partir do momento que tu tecla a tecla Alt, ele vai aparecer os atalhos lá em cima, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a letra A letra C. Tá? E qual é o atalho que a gente viu? Alt+K mais o BO. Alt+K. O K ele vai para guia exibir, mais o B e o O. Vejam que o B e o O ele está aqui, ó, no zoom. Então, B, sobrou apenas ele, ó. Vai abrir então a janelinha para se decidir a porcentagem do zoom. Mais uma vez, ó. Tecla Alt, ele vai aparecer todos os atalhos. Tecla K, ele vai para guia exibir. E B e O vai para a opção do zoom. Claro que tu pode fazer por aqui, por cima, e também aqui na barra, vou tirar minha cabeça aqui da frente. Aqui na barra de status também tem a porcentagem do zoom, né? Mas como a gente está falando de atalhos, são estes os atalhos, ok? Então, questão número 39, correto então o gabarito dessa questão. Próxima questão é a questão número 40. Aqui ele especificou a versão, ó. A fórmula do Excel 2019 a seguir para... analise a fórmula do Microsoft Excel 2019 a seguir para analisar a alternativa correta. Está pedindo a alternativa correta, considerando uma configuração padrão do software com linguagem em português do Brasil, tá? A gente tem uma função de soma aqui. E, letra A, podemos identificar na fórmula um operador de concatenação no texto, né? Eu já vou dar o gabarito está correto aqui, a pessoa que me enviou essa questão acertou as 2 questões, a letra C é o gabarito correto, tá? Uma fórmula, um operador de concatenação é o E comercial, como assim? Vamos ver aqui, ó, no Excel, vou abrir pra gente, a gente faz ela aqui. Tá? Primeiramente, vou dar um zoomzinho aqui. Concatenar, primeiramente, é juntar cadeias de caracteres de células diferentes de uma única célula. Por exemplo, vou botar aqui na célula A1, AB, na célula CD, A2, CD. E vou concatenar elas. Sinal de igualdade, ele está nos falando que vamos iniciar uma fórmula. Então, a gente quer concatenar. Eu quero trazer essa informação do A e o B e do C e o D para uma única fórmula, né? Para uma única célula. Eu vou clicar em cima do A1, E comercial e a outra fórmula, a outra célula, né? Isso é o concatenar. A gente pode fazer isso com o E comercial, como a questão está falando aqui de operador. O operador para se fazer isso é o E comercial. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando a diferença das funções concatenar e concate. Entra no canal, procura aí por essas 2 funções que eu explico elas. Tem como usar também fórmulas. Mas como a questão está falando aqui de operadores, né, o operador para se fazer isso é o E comercial.
Na letra B, de acordo com o suporte do Excel, não tem um operador específico para isso, né? Ele deve estar pegando de outras matérias. União é uma das matérias lá da matemática, né? Então, o avaliador provavelmente trouxe isso lá da matemática, trouxe aqui para dentro do Excel apenas para confundir o candidato. Identificar um operador de intervalo, sim. É aqueles 2 pontos aqui, isso aqui é o operador de intervalo. Ó. Por quê? O que essa fórmula vai fazer? A gente tem uma função de soma, que vai somar. De que célula até qual célula? Primeiramente, da célula B5 até a célula B15. Então, ele vai somar todos esses valores de B5 até B15. B5, B6, B7, B8, B9. Né? Quer ver aqui, ó. Vou digitar a mesma célula, aqui vai aparecer 0, vai aparecer ou talvez uma mensagem de erro. Soma B5 e B15, né? Ó, e vejam que ele ficou azul aqui embaixo, ó, ele está selecionando, ó. Quer dizer que todos os valores que estiverem aqui dentro, ele vai somar. No nosso caso vai dar 0, ó, mas tipo aqui, ó, 2, 2. Ó, ele somou o 4, ele vai fazer a soma. Se tu está se preparando para uma prova no futuro, né, não confunda com ponto e vírgula. Se fosse B5, ponto e vírgula B15, ele somaria essas duas células, né? B5 mais o B15. O 2 pontos, ele pega todo o intervalo, como a gente viu aqui. Ele pega todo o intervalo. E o ponto e vírgula, ele pega as células separadamente. Tá vendo que o B5 está azulzinho e o B15 agora está vermelho? Se eu colocar um outro aqui, ó, ponto e vírgula, B17, por exemplo. Ó, agora o B17 ficou roxo, né? Então ele vai... O 2 pontos ele pega o intervalo corrido e o ponto e vírgula ele pega separadamente um por um, ok? Letra D de dado, podemos identificar na forma um operador de intersecção, de acordo com o Excel no suporte, o arroba é para se utilizar então uma intersecção implícita. Podemos identificar na forma um operador de comparação. Os operadores de comparação são esses aqui então. O primeiro à esquerda é o menor, o outro maior e o igual. Por exemplo, 2 é maior que 1, né? Igual a verdadeiro. Por exemplo, 2 é maior que 1. Agora, 2 é menor que 1, falso, né? Porque 2 não é menor que 1, ok? É utilizado no Excel também para funções de comparação. Pode utilizar os dois, né? Tanto maior ou menor, ou pode utilizar maior ou igual ou menor. Esses são, então, os operadores de comparação, que tu vai comparar 2 ou mais dados, né? Geralmente, quando se cai em prova de concurso público, se compara 2 dados, né? Então, esses são os operadores de comparação. Menor, maior e igualdade, mas tu pode usar os dois também, maior ou igual, menor ou igual, certo? Então, essas foram as duas questõezinhas que caíram para o cargo de... oficial legislativo da Câmara de Taquara, certo? Tá aí na tela o meu Instagram, que tu pode me seguir, pode mandar tua dúvida por lá. Lá no Instagram também deixo mais algumas dicas de informática, se tu está se preparando aí. Se tu chegou de paraquedas aqui no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixa aí teu like se tu curtiu o vídeo, certo? Até mais, bons estudos e boa sorte para quem se preparou, para quem fez então a prova da Câmara de Taquara. Até!